Então, vamos iniciar 19 horas, 18 horas e 30 minutos pontualmente. Vamos iniciar mais um episódio da série O Novo Futuro da FIA. Nessa noite, a gente traz tomada de decisão em compras estratégicas. Essa série, O Novo Futuro, é um projeto, uma agenda bastante elaborada com temas de administração, em que os nossos coordenadores, professores e especialistas do mercado trazem para a gente suas opiniões nesse cenário, nesse novo contexto que a gente está vivendo, para ajudar profissionais e empresas a redefinirem os seus papéis nesse ambiente incerto. Nós da FIA atuamos em 3 diferentes áreas, nós somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos convênios e intercâmbios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, também pós, MBA, um portfólio completo de educação executiva em EAD e mestrado profissional em gestão de negócios. Somos também pesquisadores. Temos algumas pesquisas reconhecidas pelo mercado, como o ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, empresas mais em parceria com o Estadão e as melhores empresas para se trabalhar da revista Você S.A. Como pesquisadores, temos essas referências no mercado, temos outras também, e como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que ajudaram pequenas, grandes e médias empresas a terem mais inovação, mais conhecimento, tanto da vida pública quanto da vida privada e até do terceiro setor. Essa noite, reforçando a vocação inovadora da FIA voltada para o futuro, a gente traz o professor Fábio Cerquinho, que apresenta as palestrantes para a gente. Elas devem falar em torno de 40 minutos e vocês podem interagir com a gente através do campo Q&A, que é o campo de perguntas e respostas. E depois eu volto para fazer a mediação para vocês. Ou talvez o professor mesmo faça hoje, não é, professor? Exato. Tá certo, então. Uma boa noite e até mais tarde. Obrigado, Fabiane. Boa tarde, boa noite aos que nos acompanham em mais este evento. Como foi dito, eu sou o professor Fábio Cerquinho, sou engenheiro de produção e represento aqui o núcleo FIA dedicado aos temas de logística e compras. Mais especificamente, eu sou responsável por essa letrinha que está aqui, o CIEC, que é o Centro Internacional de Estudos em Compras. É um instituto relativamente recente, está em conjunto com a FIA e com a FEA, e temos uma parceria internacional com a Universidade de Twente. Também não está presente agora, mas deve provavelmente estar nos acompanhando de sua casa, o professor Nuno Folto, que desenvolve uma pós em logística há mais de 10 anos. Mais recentemente, eu tenho colaborado na organização dos cursos na área de gestão de compras. Entendemos que são duas áreas afins. Para os que queiram nos conhecer melhor, vamos disponibilizar, pedir para a Fabiane depois colocar no chat os 2 links dos cursos que teremos iniciando, por coincidência, na próxima semana, no mesmo dia. Cursos agora na versão online, que muitos já fizeram ou já presenciaram no formato presencial. E é uma pós em logística que tem uma duração de 1 ano, com 2 entradas, uma delas em maio. E um curso de duração curta, de 36 horas, com tema de Strategic Sourcing. Aulas terças e quintas. Muito bem, antes de apresentar, então, a nossa convidada, aliás, já apresentando, a Joyce Ribeiro Giacom, ela é colega de poli, fez engenharia mecânica, também realizou um mestrado ali na escola em sistemas logísticos, depois fez uma especialização no Global Logistics and Supply Management, pelo MIT dos Estados Unidos. Basicamente, então, é uma profissional de supply chain, que tem bastante experiência em todos os temas que são afins, seja logística, suprimentos, com projetos,
também se dedica, pelo perfil dela, né, ao ensino e à pesquisa, mas já atuou em empresas, entre outras, a Natura. E alguns que nos acompanham provavelmente me comentaram que já foram colegas. Temos um bom público hoje à noite, praticamente 150 pessoas agora. Então, menciono ainda que a Joyce ela está agora com uma nova empreitada, ela assumiu o posto de COO numa startup, ela vai contar um pouquinho, na Optimum Supply, que é uma plataforma SaaS e vai servir de exemplo para uma aplicação de tomada de decisão no tema de compras estratégicas. Contamos, por fim, ainda com a presença da professora Silene Bin, que é bastante conhecida de muitos de vocês. Ela quem, no próximo curso da semana que eu mencionei, o tema de Strategic Sourcing, ela é a pessoa que está à frente desse curso. E por fim, ainda menciono que a professora Silene Bin, que vai colaborar também com a sua experiência, ela é autora de um livro chamado Strategic Sourcing, que eu tenho em mãos. Vou mostrar aqui um pouquinho, não sei se aparece, opa, mais ou menos. Então, esse livro temos 3 exemplares que serão sorteados, tá bom? Como vai ser o sorteio? Vai ser pela resposta do e-mail que enviaremos amanhã a todos que se inscreveram, justamente pedindo a opinião sobre o evento e temas futuros. E nós vamos segurar até quarta-feira e, a partir daí, os que responderem esse e-mail entram no sorteio do livro. Muito bem. Agradeço novamente a presença de todos, agradeço a presença da Silene e da Joyce e passo a palavra, que tenhamos uma boa noite de reflexão. Obrigado. Joyce. Muito obrigada, Fábio, pela gentil aí apresentação. Fico muito lisonjeada em estar aqui hoje à noite, podendo falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Como o Fábio mencionou, eu estou aí há um ano numa nova empreitada de uma startup chamada Optimum Supply, e o que a gente faz na Optimum Supply é aplicar a tomada de decisão e um pouco do método que eu vou comentar hoje com vocês na área de compras, então para processos seletivos e digitalizando o processo de compras. Tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, aqui para a gente iniciar. Pronto, acredito que todos estão vendo? Sim. Bom, então o objetivo da gente, que a gente trouxe hoje aqui nesse webinar é a conceituação dessa metodologia multicritério aplicada à seleção de fornecedores. Eu vou passar por uma conceituação e depois eu vou mostrar uma aplicação aqui no final do nosso webinar. E para iniciar, eu queria trazer um pouco da economia comportamental na tomada de decisão, né? Então, como que a gente escolhe, como que a gente toma decisões na nossa vida, na nossa rotina? Eu já peço desculpas pela foto aí que dá um pouco de fome nesse horário, né, próximo do horário de jantar, mas tem um estudo muito interessante que trata sobre economia comportamental e testa a hipótese de quanto mais opções de escolha, se isso é melhor ou pior para nós e para a nossa capacidade de decisão. Esse estudo ele foi conduzido por 2 pesquisadores, né, e eles fizeram dentro de um supermercado uma mesa de experimentação com diversos sabores de geleias para as pessoas experimentarem. E eles separaram esse estudo em 2 grupos. Então, teve um primeiro grupo que passou no supermercado, eram aproximadamente 250 pessoas em cada grupo, tá? Essas pessoas, elas receberam um voucher, um desconto no valor de $1 para experimentar a geleia e levar uma geleia para casa, né? E nesse primeiro grupo, existiam 24 sabores de geleia expostas para experimentação. 60% do público parou e experimentou uma geleia, só que só 3% das pessoas levaram uma geleia para casa, compraram uma geleia. No segundo grupo, a experiência foi muito similar, porém, em vez de 24 sabores, eles deixaram apenas 6 sabores de geleia para experimentação.
E quando tinham seis sabores, 40% das pessoas foram atraídas, né? No primeiro grupo foi 60%, no segundo grupo foi 40%, ou seja, a atratividade foi menor. Porém, das pessoas que foram atraídas para experimentar a geleia, 30% compraram uma geleia, 10 vezes mais do que o primeiro grupo, né? Então, a conclusão que a gente tem desse estudo, falando de forma muito resumida, é que quanto mais sabores existiam para as pessoas experimentarem, elas ficaram mais atordoadas, elas ficaram oprimidas por muitas opções e elas acabaram até desistindo da compra. Poucas pessoas conseguiram comprar. Para vocês terem uma dimensão do número, de 250 pessoas que estavam no mercado nesse momento, só 4 pessoas compraram quando a gente tinha 24 sabores sendo oferecidos, né? E eu imagino que vocês já devam ter sentido essa sensação dessa opressão por muitas opções. Eu certamente já senti diversas vezes, inclusive crises no supermercado, quando a gente tem muitas opções para decidir, as opções elas parecem ser similares e a gente não sabe exatamente qual que vai ser melhor para a gente. A boa notícia é que esse sentimento ele é normal, né? Ele acontece porque nós somos apenas humanos e a gente tem uma limitação cognitiva, que o nosso cérebro ele consegue discernir bem até aproximadamente 8 opções. Então, quando me é ofertado mais do que 8 opções, eu tenho um pouco de dificuldade de discernir qual que é a melhor opção, tá? E isso acaba criando algo que a gente chama de paradoxo da escolha, né? Eu não fico satisfeito com o que eu escolhi, porque eu sempre acho que vai ter uma opção melhor para mim, né? E a cada nova opção que me é oferecida, eu me sinto mais incapaz de decidir, chegando até a paralisia da decisão, que em inglês a gente chama de decision paralysis, tá? Então, tudo isso contribui, esse cenário de complexidade, para que a gente seja incapaz de tomar uma boa decisão apenas com as nossas habilidades cognitivas. E eu também gostaria de ressaltar o ponto que as decisões elas são relativas, tá? Nós somos seres irracionais na tomada de decisão, porque dependendo do contexto, dependendo da situação que nos é apresentada, a gente pode mudar de opinião, a gente muda uma decisão que a gente tinha feito anteriormente. Bom, isso, quando a gente fala de comprar geleias, né, e usando um pouquinho do experimento, não é tão grave. Mas quando a gente está falando da nossa vida profissional, no trabalho, das decisões que a gente toma na empresa, a gente tem um impacto, uma relevância muito maior, né? Eu imagino que grande parte do público aqui seja da área de suprimentos, né, até pela chamada do webinar, e vocês sabem o grau de responsabilidade das decisões que vocês tomam no dia a dia e como que isso impacta dentro da organização, né? Suprimentos tem uma importância crescente aí a cada ano nas empresas, é mais reconhecida como uma área-chave dentro da organização. E então o impacto da decisão e das decisões que são tomadas rotineiramente dentro da área de suprimentos, ele é muito grande, né? Bom, e as decisões de suprimentos, elas são complexas, né? Não só por muitas opções como sabores de geleia, mas por diversos outros fatores, né? Então, decisões em compras, elas têm múltiplos objetivos, né? Não estamos mais na era de comprar apenas pelo preço, a gente tem outros quesitos que também importam na nossa compra. Ela é repleta de aspectos intangíveis, como a reputação, ou o impacto, né, da escolha de um fornecedor na reputação, ou a imagem da marca da empresa, risco de abastecimento. A gente tem várias áreas envolvidas na decisão, são diversos stakeholders que estão interessados naquela tomada de decisão. A gente tem também objetivos conflitantes, como preço e qualidade, ou preço e prazo. Então, quanto mais rápido eu quero adquirir um determinado produto, mais caro esse frete vai acabar custando, né? A gente também trabalha com horizonte de longo prazo, então acho que a maioria de vocês deve estar bem familiar com a dificuldade que é para trocar alguns fornecedores, né? Então, quando eu faço uma decisão de fornecimento, geralmente eu vou ficar com essa decisão por um tempo, né?
E as decisões também são cheias de riscos e incertezas em compras. A gente tem muitos fatores externos que devem ser levados em consideração, né? Então, tudo isso contribui para uma dificuldade de identificar uma opção boa e robusta, uma opção que eu consigo facilmente identificar como a melhor decisão de fornecimento, né? E também, como as decisões são relativas, existe uma solução ótima para cada situação. Então, uma decisão que eu tomei no passado, por exemplo, um fornecedor que já estava trabalhando para mim, pode não necessariamente ser a melhor opção no meu cenário atual, né? Para cada contexto, eu vou ter uma solução ótima. Tá? Bom, e além da complexidade dentro dos suprimentos, a gente também tem que ponderar a questão estratégica, né? Então, como os suprimentos tomam muitas decisões estratégicas, toda decisão estratégica ela tem consequências que têm alto impacto, que são relevantes, que têm alta importância. E vocês sabem que uma decisão estratégica mal realizada, mal feita, ela pode trazer uma consequência muito ruim para a organização, enquanto uma boa decisão pode ser um fator de sucesso. A gente tem aí diversos exemplos que ocorreram nos últimos 2 meses, que a gente está sendo bem impactado pela crise do Covid, né? Onde algumas empresas estão conseguindo se destacar, estão despontando, e outras não conseguiram sair da crise, estão piorando em relação à crise, independente do setor que elas atuam, né? Então, são decisões altamente estratégicas e relevantes para esse momento que uma empresa tem que tomar. Bom, então, diante desses complicadores, né, de tantos fatores que trazem complexidade e essa questão estratégica, como que a gente escolhe a melhor opção? Tá? Quando a gente junta esses dois fatores da complexidade e da relevância estratégica, e por causa da nossa limitação cognitiva, que eu já comentei, e esse número mágico de 8 opções, que na verdade ele gira entre 6 a 8 opções de capacidade cognitiva humana, então, quando a gente tem uma complexidade maior do que essa, a gente deve utilizar métodos para tomada de decisão, né? A gente deve embasar a nossa decisão com um método para garantir que a gente está realmente tomando a melhor decisão. E daí existem diversos métodos e abordagens para a tomada de decisão que já são estudadas aí há décadas, né? Eu trouxe aqui um panorama com alguns exemplos que vieram da literatura sobre tomada de decisão aplicada a suprimentos. Então, tem aplicação de métodos de análise estatística, de inteligência artificial, muitos métodos de programação matemática e os métodos multicritério, que são o que a gente quer contextualizar e a gente quer destacar nesse webinar de hoje, né? Que são os métodos que utilizam mais de um objetivo para a decisão. Dentre os métodos multicritérios, os mais utilizados são o HP, que acredito que também é o mais popular, um pouco mais conhecido, que é o método de análise hierárquica, e o método de outranking, que faz um ranqueamento por pares. Tá? E o que a gente vai destacar, e o que eu vou trazer para vocês, é um método que a gente chama de MCDA, tá? Em português é análise de decisão multicritério. Por que a gente escolhe o MCDA quando a gente tem diversas outras opções de método que podem ser utilizados? Principalmente porque o método MCDA, ele respeita todos os axiomas e as propriedades normativas da teoria de decisão. Bom? E quando a gente fala, então, de abordagens de tomada de decisão, é importante a gente pontuar que a decisão ela existe a partir de uma necessidade de atender a determinado objetivo. Tá? Então, ela vem a partir de uma necessidade e eu vou endereçar essa necessidade com algumas informações aí de entrada desse processo. Eu preciso contextualizar bem meu problema, eu preciso identificar quais são os meus objetivos, quais são as preferências dos stakeholders, do grupo decisor, quais são as incertezas, quais são os riscos inerentes a essa tomada de decisão, e quais são as opções de fornecimento que já existem, ou então qual que é a opção de fornecimento ideal, né, no caso de uma seleção de fornecedores, para essa tomada de decisão. Tá? Isso caracteriza o processo da tomada de decisão, que pode ser feita de maneira ou individual ou colaborativa. Né? Então, você pode ter um tomador de decisão único, ou então um grupo, e a gente vai explorar um pouquinho mais a decisão colaborativa na sequência. A saída desse processo são os resultados, né? E daí os fornecedores que melhor atendem a essas necessidades, a esses objetivos, são os fornecedores aí que vão ter um maior
maior benefício dentro do meu processo de tomada de decisão. Eu quero ressaltar aqui, nesse diagrama, a importância da gente ter boas informações de entrada do processo. E daí vou até pedir para a Silene complementar um pouquinho com a experiência dela. Aí ela acompanha a área de suprimentos há muitos anos, né, já viu diversas tomadas de decisão, então peço até para ela dar uma complementada nesse ponto das informações. Obrigada, Joyce. Eu acho que o que é importante aqui ressaltar é que a maioria das vezes a gente toma decisões com bases subjetivas, né? E não objetivas. E esse é sempre a grande questão da área de suprimentos, principalmente dos profissionais, que normalmente estão atarefados e com pressa e sem tempo, pressionados aí para fazer uma negociação, né? E muitas vezes esse processo ele não está devidamente fundamentado. E essa é sempre a grande questão, como que eu tiro a subjetividade de uma análise, né, e passo para uma análise, uma tomada de decisão objetiva, fundamentada, né, com critérios, onde não só a área de suprimentos tomou a decisão ou influenciou o cliente interno nessa tomada de decisão, mas também colocou esse usuário nesse processo, né? Porque essa definição de critérios, e a Joyce vai comentar e vai colocar isso daqui a pouquinho, ela é construída a 4 mãos, né? Então, acho que essa ferramenta, ela vem ajudar realmente essa questão da tomada de decisão, que é sempre um ponto aí de atenção importante aí nos processos, na área de suprimentos. Obrigada, Silene. Acho que é sempre legal ter a sua perspectiva, né? E realmente, acho que até pela nossa cultura, né, de querer fazer tudo mais rápido, a gente acaba deixando, né, passando muito rápido pelo planejamento, né, por essa base de fundação. Eu acho que é importante, normalmente a gente às vezes quer fazer no fundamento, quais são as variáveis que são importantes para essa tomada de decisão. Então, eu entendo que esse conceito que você está apresentando é super importante, Vem desmistificar essa questão. Bom, e seguindo aqui, falei que a gente vai falar um pouquinho de decisão colaborativa, né? A tomada de decisão, ela pode ser individual, ela pode ser colaborativa, e a gente puxa que ela seja colaborativa por alguns motivos, né? Principalmente porque quando você junta diversas áreas, quando você junta os diversos stakeholders, você traz várias perspectivas nessa tomada de decisão, né? E ela fica mais robusta, ela fica muito mais completa do que uma pessoa sozinha tomando uma decisão corporativa, né? A gente gosta de fazer uma analogia aqui, falando do processo seletivo, como que suprimentos fosse um maestro de uma orquestra, né? Então, uma orquestra, para ela funcionar, ela precisa de diversos instrumentos, né? Dentro da empresa, suprimentos também precisa de diversas áreas para conseguir fazer o processo seletivo, e ele vai funcionar como um organizador, né? Como um maestro dessa orquestra. Ele vai alinhar as áreas, ele vai colocar as necessidades, ele vai mediar os conflitos, né? E ele vai conseguir ter um panorama, uma visão aí global das necessidades para conseguir tomar a decisão mais assertiva para aquela situação, né? Para aquele contexto. E entrando no método de MCDA, no método multicritérios, um dos pontos imprescindíveis iniciais no modelo é a gente estabelecer quais são os objetivos fundamentais, tá? Os objetivos fundamentais, eles são aí nosso principal interesse de uma decisão, e eles podem ser pensados através das consequências das alternativas que essa decisão está trazendo, né? Então, eu tenho um objetivo, um propósito de alcançar
consequências desejáveis, então o que eu quero que aconteça, e de evitar o que eu não quero que aconteça, né? E pensando nessas consequências, eu vou criando os objetivos, quais são as características do que eu desejo dentro do meu processo, tá? E isso traz um conceito que a gente chama de valor, que diz o que eu preciso atender dentro desse processo, quais são os valores que estão guiando essa decisão, tá? Um valor, ele é o que mais importa dentro do processo seletivo, dentro da tomada de decisão, tá? É o que mais interessa dentro desse contexto. E esses valores, eles podem ser tanto estratégicos, como, por exemplo, a conduta ética da empresa, a conduta socioambiental, e daí eu vou cascatear esses valores altamente estratégicos da organização até a escolha dos fornecedores, porque eu preciso ter fornecedores que estejam alinhados com esses valores, né? Para que esses fornecedores também sejam mensageiros aí da minha marca. E eu também posso ter valores que são específicos dentro de um contexto de um processo seletivo, como, por exemplo, o prazo para eu lançar um determinado projeto. Então, se eu tenho um timing de mercado para lançar um projeto, esse prazo de lançamento ele vai ser um valor específico dentro de uma decisão, né? E dentro do método multicritérios, a gente vai ponderar os objetivos através do quanto que cada um deles está agregando de valor. Bom. Então, a tomada de decisão, que a gente chama de inteligente, que a gente está considerando diversos critérios, ela vai identificar qual que é a opção que traz esse maior valor para a organização, considerando custos e benefícios, né? Então, eu não tenho só uma ponderação olhando para custos, eu também consigo avaliar cada uma das alternativas, cada um dos meus fornecedores, com relação a benefícios para eu chegar na decisão mais assertiva, né? E quando a gente fala dessa ponderação, tanto de custo para benefício, quanto de diversos objetivos, diversos benefícios, desculpa, a gente está falando de fazer trade-offs, né? Então, o que são trade-offs? São ponderações que eu faço entre os critérios, né? Então, o quanto que eu pagaria mais para ter uma entrega mais rápida? Esse é um trade-off que eu estou fazendo entre preço e entre prazo, né? A gente tem uma definição do Kinney, que é um dos principais autores aí da metodologia multicritérios, que fala que os trade-offs de valor, eles definem o quanto que deve ser ganho no alcance de um objetivo para compensar um alcance maior de um objetivo para compensar um alcance menor em outro objetivo. O que ele quer dizer com essa definição? Que eu preciso ter muito claro o quanto que eu estou disposto a perder e o quanto que eu quero, qual que é meu interesse de ganhar, e isso vai caracterizar um trade-off. E quanto maior clareza eu tiver desses dois aspectos, de quais dos meus critérios eu estou mais disposto a ganhar, quais dos meus critérios eu estou mais disposto a ir a perder, melhor vai ser a minha decisão, porque eu vou tomar uma decisão aí mais consciente em relação às consequências dela, né? E lembrando que a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa. Então, o próprio ato de escolher é o ato de abrir mão de algo para escolher alguma outra coisa, tá? Bom, então, ilustrando o método de uma forma bem simplificada, a gente pode colocar tudo em 3 passos principais, tá? O primeiro passo é a estruturação do problema, onde eu defino qual que é o problema, né, o que eu estou abordando, no caso aqui de uma seleção de fornecedores, então, qual que é a aquisição de produto ou de serviço que eu estou fazendo, qual que é o contexto desse problema, quais são os objetivos fundamentais, as necessidades que a gente está endereçando, quais são os stakeholders e quais são as áreas impactadas. O segundo passo é a estruturação do modelo de suporte à decisão, e essa é a parte mais técnica do modelo, tá? A gente define uma estrutura hierárquica que a gente chama de árvore de valores, que vai traduzir quais são os valores dentro dessa decisão, os critérios, os pesos e funções de valor, que são as preferências dos decisores, e a gente faz a formulação do modelo matemático de acordo com essa parametrização, tá? O terceiro passo é o passo de avaliação das alternativas. A gente avalia as performances de cada um dos fornecedores ou das opções que a gente tem de escolha. A gente pode realizar análise de sensibilidade. Vou mostrar também no exemplo para vocês uma análise de sensibilidade.
E a gente também faz a revisão dos trade-offs, então daquelas compensações que a gente fez durante o modelo. E com isso a gente consegue selecionar os fornecedores que são mais adequados, tá? Endereçando essa tomada de decisão. Para a gente entender melhor como que funciona e como que são aplicados esses 3 pontos, a gente traz um exemplo, tá? E um ponto que eu gostaria de ressaltar antes da gente entrar no exemplo é que esses passos e esse processo que a gente utiliza dentro do Multicritérios, ele é um processo que ele gera bastante aprendizado, né? Então, é comum a gente, ao longo do processo, ir entendendo mais sobre aquele mercado de fornecimento, sobre aqueles fornecedores, sobre a nossa necessidade interna, e a gente rever alguma parte do modelo. Por isso que a gente tem essas setinhas retornando aqui entre as etapas, porque a gente pode rever essas etapas e depois fazer um novo looping aí do processo. Tá? Bom, então, o exemplo que a gente traz para a aplicação dessa metodologia é um exemplo de aquisição de veículos, tá? A gente também trouxe ele aqui de maneira simplificada para caber dentro do conteúdo do webinar, para a gente conseguir apresentar todo o conteúdo, tá? E dentro dessa aplicação aí de aquisição de veículos, a gente tem uma necessidade, né, que é a requisição que chega para suprimentos, qual veículo de passeio que eu preciso comprar um veículo de passeio para uso corporativo. Um ponto de atenção aqui quando a gente está vendo qualquer necessidade, qual que vai ser o nosso problema principal na tomada de decisão, é a gente verificar bem qual que é a natureza desse problema. Tá? Aqui a gente está falando que as opções são carros e a gente vai escolher qual que é o melhor carro que eu vou comprar. Eu não estou discutindo qual que é o melhor meio de transporte. Tá? Então, eu não estou discutindo se eu quero que meus colaboradores vão de táxi ou de Uber ou se eles vão de carro, ou mesmo como que eu vou contratar esse veículo, se eu vou querer fazer uma compra mesmo, uma aquisição, ou se eu vou querer fazer uma locação, se eu vou querer fazer um leasing, tá? Daí seriam problemas diferentes. Aqui a gente está tratando, né, seriam até decisões anteriores à decisão de compra, então a gente consegue aplicar em diversos momentos aí do fluxo da cadeia. Então, aqui a gente está endereçando, então, qual é o carro que a gente vai comprar. E a gente traz aqui algumas etapas do processo de sourcing, tá? E daí eu vou novamente dar a palavra aqui para a Silene pontuar algumas observações dentro do processo de sourcing, e eu já antecipo que, como a gente resumiu bem aqui o exemplo, a gente vai se focar aqui nessa parte dessa segunda tomada de decisão, tá? Onde a gente está definindo entre alguns fornecedores que já estavam dentro desse funil do processo seletivo e que vão para a gente selecionar quais seriam finalistas e como que a gente prepara para uma negociação. Tá? Silene. Vamos lá, acho que o que vale a gente se pontuar aqui é que, de novo, né, aqui a gente está falando do processo de sourcing. E aqui tem algumas etapas em relação a esse processo de tomada de decisão, desde a RI até o processo de cotação, etc. Acho que o que é legal aqui a gente pontuar é que tem uma parte, tem algumas etapas anteriores que são etapas de estudo, né, da categoria, nesse caso aqui, a gente está falando de aquisição de automóvel corporativo para frota, que suportam essa análise. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais eu invisto tempo nessas etapas anteriores, num estudo anterior mais profundo sobre quais são as especificações desse carro, que tipo de veículo atende a necessidade da organização em relação à frota, como que esse mercado fornecedor atua, qual é o meu poder de barganha em relação a esse mercado, eu enquanto empresa, né? Que outros gastos que eu posso ter dentro da organização, etc. Então, são informações que sustentam esse processo de tomada de decisão, invisto
tempo aqui, nessas etapas anteriores, melhor o meu processo aqui de tomada de decisão e definir critérios. Por que a gente gosta de ressaltar isso? Porque normalmente a gente passa batido, né? Então, para que a gente incremente o que a Joyce está falando e para que a gente realmente use essa ferramenta da melhor forma, a gente não pode esquecer que existe um mapa antes aí de estudo, né? Então, a gente está falando de estudo, de uma compra, de uma avaliação estratégica de uma determinada categoria. Então, quanto mais eu invisto tempo em buscar informação, em fundamentar, né, esse estudo, melhor vai ser a utilização dessa ferramenta. Acho que isso é bastante importante. Por que a gente ressalta? Porque normalmente, novamente, a gente pula etapas e está sempre pressionado, etc. Então, com o objetivo de fortalecer a solução, a ferramenta, né? Eu acho que é bacana a gente ter isso em mente, né? Quanto mais informação, melhor, né? E colaborativamente. Então, mercado, cliente interno e etc. Não é isso, Joyce? Uhum. Legal, legal, obrigada. E, na verdade, essa coleta de informação, ela é bem exaustiva aí no início do processo, né? E depois ela pode até ir sendo complementada, né? Conforme também o processo vai decorrendo. Né? Sim, Aqui ele se esgota. Desculpa, ele não se esgota e ele também ele é incrementado conforme a prática, né, do desenvolvimento daquele assunto. Uhum, uhum, isso. Aqui, então, dentro desse processo que a gente listou aqui como exemplo, eu falei que a gente vai se ater, então, a essa segunda tomada de decisão desse processo, e a gente vai entrar agora dentro daqueles 3 passos do método, né? Então, o primeiro passo que a gente está falando da estruturação do problema, né? Desculpa. O primeiro passo que a gente está falando da estruturação do problema, a gente passa pela definição do contexto, né? Como que a gente pode fazer isso? E daí é lógico que se a gente já vem com um processo que já carregou diversas informações que a gente já estudou, é muito mais fácil, fica muito mais claro a gente trazer aí o mapeamento de todas essas necessidades e fazer a definição desse contexto. Aqui o que a gente traz são algumas perguntas que podem ser feitas, né, que podem ajudar nesse primeiro mapeamento, né? E aqui é uma lista longe de ser exaustiva, né? Traz só alguns exemplos do que a gente tem que pontuar. Tá? Então, dentro do exemplo aqui da aquisição do carro, os stakeholders, a gente está colocando aqui a parte da área de suprimentos, a área de finanças, tem os responsáveis da revenda, com certeza tem outros stakeholders, os usuários são os colaboradores da área comercial da empresa, eles têm um orçamento limite aí de R$70 mil para comprar nesse carro, ele vai ser utilizado para visitas a clientes, com uma rodagem aproximada de 40 mil quilômetros por ano. Esse carro ele vai ser revendido pela empresa em um leilão depois de 2 anos de uso, e a empresa coloca como pré-requisitos aí que o carro obrigatoriamente tem que ter freio ABS por uma questão de segurança e precisa ter ar-condicionado. Tá? E a estratégia da empresa, aqui nesse exemplo, é que eles se comprometeram com uma meta de redução de gases de efeito estufa, né, uma meta ambiental de 10% ao ano. Tá? Então, como que a gente traz essa meta da empresa, esse objetivo estratégico da empresa para dentro aí do contexto de um processo seletivo? Tá? E esse exemplo, até acabei esquecendo de pontuar antes, é um exemplo que a gente já rodou em treinamento. Essas são respostas, infelizmente aqui no webinar a gente não consegue fazer junto e trazer as respostas de todo mundo, né? Mas são exemplos que a gente já rodou a resposta aí com turmas de treinamento, então é um exemplo que a gente já fez aí essa dinâmica, tá? E como que a gente faz essa dinâmica aí num treinamento ou dentro da empresa para um processo seletivo, né? Então, depois de definido o contexto, eu vou iniciar a definição dos objetivos fundamentais, né? Então, o objetivo fundamental é tudo aquilo que eu
eu quero na compra de um veículo, né? E isso é feito, muitas vezes, por forma de um brainstorming dentro do grupo decisor. Então, é interessante aqui que todas as pessoas que são interessadas na decisão participem dessa definição e elas começam a listar diversos objetivos, né? Então, eu quero um carro que tenha uma boa autonomia, eu quero um carro que tenha uma boa segurança, eu quero conforto e usabilidade, eu também preciso ter uma preocupação de maximizar a imagem da empresa, eu quero um carro com uma boa qualidade percebida, com um nível de poluição mínimo, eu quero maximizar a minha eficiência, eu quero um carro econômico, quero um carro com uma depreciação baixa. Obviamente, eu também vou olhar a parte de custo, né, tanto da aquisição do veículo, quanto o custo de seguro, custo de manutenção. Quero um prazo de entrega que seja o menor possível, e eu também quero melhorar o espaço interno desse veículo, né? Então, todos esses pontos, eles são colocados aí numa dinâmica de brainstorming pelos tomadores de decisão, e agora a gente precisa fazer um filtro de, dentre todos esses objetivos, quais é que são os fundamentais, né? Quais são os essenciais para esse processo seletivo. Então, pensando naqueles pontos todos que foram colocados no contexto, será que eu preciso maximizar o espaço interno, né? Então, pensando que o carro vai ser utilizado para a área comercial, que faz visita em cliente com uma ou duas pessoas e que não tem nenhum equipamento para levar, eles não têm nada grande para levar no carro, o espaço interno ele não é relevante para essa decisão, tá? Então ele não é um objetivo fundamental. Então o grupo faz um exercício de priorizar quais são os objetivos que são realmente fundamentais. Então dentro do nosso exemplo aqui, a gente tem alguns que foram priorizados, né? E esses objetivos fundamentais depois eles vão se transformar em critérios, tá? Então, quais foram os objetivos selecionados aqui? A parte da segurança, né? De conforto e de usabilidade, o nível de poluição, a parte da eficiência de um carro econômico e a parte de custo, tanto custo de aquisição quanto alguns custos operacionais do veículo, né? E agora a gente vai transformar esses objetivos em critérios e vai formar a nossa árvore de valores, tá? Então, para cada um daqueles objetivos, eu preciso trazer no critério a forma como ele vai ser avaliado, tá? Então, a gente segmentou essa árvore para ela ficar aí mais didática entre custo e benefícios, e a gente estabeleceu 5 critérios que vão ser responsáveis por traduzir os objetivos fundamentais, por traduzir os valores que eu quero dentro desse processo seletivo. Os meus cinco critérios são custo de aquisição e custo de utilização, embaixo de custo total. Tá? E por que aqui a gente separou em custo de aquisição e custo de utilização? Porque poderia ser apenas um critério de custo. Porque em muitas empresas, né, a gente tem orçamentos diferentes para CAPEX e para OPEX, e custo de aquisição de veículos é um custo de CAPEX, custo de utilização, custo de rodagem, ele é um custo de operação, um custo de OPEX, então a gente pode analisar esses custos separadamente. Tá? Na parte de benefícios, a gente pontuou 3 critérios. Test drive, que é responsável aí por traduzir aquele objetivo da usabilidade, né, de trazer a percepção do usuário no veículo. Equipamentos adicionais, que condiz com conforto, e o nível de poluição, que está atrelado àquele ponto do contexto que fala que a empresa tem um objetivo de reduzir gases de efeito estufa, né, em toda a organização. Então, como que os fornecedores podem colaborar com isso? É trazendo carros menos poluentes, né? E a gente tem aqui 5 critérios que vão pontuar aqui no nosso exemplo, e se a gente volta nos objetivos fundamentais, a gente vê que a gente endereçou quase todos eles, mas tem um deles que não está aparecendo, que é a parte da segurança, né? Então, a segurança é importante para mim, mas a segurança, e ela está sendo considerada no modelo, mas ela é tão importante que ela está entrando como um pré-requisito. Então, eu não estou avaliando os carros em relação ao airbag e ao ABS. Eu estou filtrando os carros que têm ABS, eles podem ser avaliados para o restante dos critérios. Os carros que não têm ABS, eles já saem do meu processo seletivo porque eles não cumpriram esse requisito. Tá? Então, eles não aparecem aqui na minha árvore de valores, porque tudo que aparece na árvore de valores são os critérios que podem ser avaliados. Tá? Bom,
Então, depois da gente definir esses critérios, e vou fazer só mais uma observação aqui antes de continuar, que esses critérios, eles são customizados pelo grupo tomador de decisão, né? Então, neste exemplo e neste contexto que a gente criou, esses critérios estão fazendo sentido, né? Não precisa que todos aqui que estão nos ouvindo concordem com esses critérios, porque se o contexto mudar, os critérios também vão ser diferentes, tá? Então, para esse contexto, a gente definiu esse conjunto de critérios. E depois de definir, então, os critérios, a gente vai definir a preferência dos decisores, tá? A gente vai apresentar essa parte das preferências de uma forma bem simplificada apenas pelo peso, tá? E esses pesos, eles são definidos em grupo também, por consenso. A gente tem algumas técnicas para a colocação de pesos que trabalham a percepção aí dos decisores, dos stakeholders, em relação aos trade-offs entre cada um dos critérios, né? Observando a faixa de variação de cada critério, tá? Então, por exemplo, o custo de aquisição, se o custo de aquisição entre as opções que eu tenho de fornecimento, ele está variando entre 50 e 70 mil reais, se ele tem essa variação de 20 mil reais, 20 mil reais é uma variação bem relevante. Ele vai ter um peso provavelmente grande na minha tomada de decisão. Agora, se a minha variação do custo de aquisição, ela está girando entre 68 mil e 70 mil reais, se ela tem uma variação só de 2 mil reais, 2 mil reais para a compra de um carro é uma variação muito pequena. Então, o peso do custo de aquisição, ele não vai ser muito alto dentro da minha tomada de decisão, tá? Então, existe essa preocupação que o peso, ele não é uma medida de importância, ele é uma medida da relevância do critério em relação à decisão, ao quanto que aquele critério, ele é diferenciador, né? Ele vai conseguir diferenciar as propostas que eu estou avaliando. Então, fazendo esse exercício dos pesos junto com os stakeholders, a gente chegou num conjunto de pesos onde a gente pode colocar o peso, tanto separando aqui, que deu 57% para custo total, 43% para benefícios, e dentro de cada família de critérios, quanto uma ponderação aqui na linha mais inferior, né, onde eu tenho quase 36%, né, 35,9% de ponderado global no custo de aquisição, 21% para o custo de utilização, 18% para teste drive, 14% para poluição e 10%, quase 11% para equipamentos adicionais, tá? De novo, essa ponderação de pesos é feita pelos decisores e pode ser aí intermediada por um facilitador que faz essas provocações em relação aos trade-offs, para o grupo chegar num consenso, tá? Na prática, né? E com isso, a gente finaliza a parte do modelo, e quando a gente junta a parte do que a gente desenhou com o modelo com as respostas que vieram das propostas enviadas pelos fornecedores, tanto de RFQ quanto de RFP, quanto de RFQ das cotações, a gente consegue fazer análise de resultados, tá? E daí, para análise de resultados, eu vou sair um pouquinho aqui do PowerPoint e eu vou mostrar para vocês dentro do software, que fica muito mais interessante da gente ver, dentro aqui do software da Optimum Supply, tá? Então, quando eu estou olhando os resultados do processo, a gente tem algumas tabelas com os valores, né? Então, eu já consigo ver aqui quais são as notas de cada um dos meus fornecedores, eu vejo essas notas ponderadas, ou por fornecedor, ou por valor absoluto do fornecedor, ou conforme a proposta de cada um dos fornecedores, e eu tenho a interpretação gráfica também, né? Onde a gente vê a performance global de cada um dos fornecedores e daí nesse processo dos carros foram participantes 7 fornecedores, mas aqui a gente vê só 6, porque o fornecedor B, vocês podem ver que o fornecedor B não está aqui na lista, ele não atingiu aquele pré-requisito dos freios ABS, então ele não participa da avaliação, tá? Então 6 fornecedores que passam para a parte da análise. E dentre esses 6 fornecedores, a gente teve 3 com respostas globais, aqui, né, com performances globais muito semelhantes, um outro fornecedor ainda próximo, né? Mas a gente teve 3 fornecedores com uma pontuação muito similar, né?
e a gente começa a explorar um pouco essas diferenças, então, entre esses fornecedores, principalmente esses fornecedores aqui que eu intitulo de finalistas, né? Porque eles estão muito próximos, eu quero fazer uma nova rodada com eles e o que eu posso explorar para cada um desses fornecedores. Né? Então, indo direto aqui para o gráfico que mostra cada subcritério, né, a gente vê que apesar da nota deles estarem muito próximas no global, a gente tem distribuições diferentes, né? Então, a gente tem aqueles trade-offs. O meu fornecedor E, se eu olhasse só os meus critérios de custo, ele tem uma performance bem melhor do que os outros fornecedores, ou seja, ele é o fornecedor mais barato. Porém, ele não está me entregando os mesmos benefícios que os outros fornecedores entregam, né? Então, quando eu olho só benefícios, por exemplo, eu tenho os fornecedores C e D como os fornecedores que se destacam. Né? E daí, para cada um dos fornecedores, a gente pode trabalhar quais são os pontos fortes e quais são as oportunidades de melhoria para eles. Né? A gente consegue ver um gráfico por fornecedor, então aqui, por exemplo, para o fornecedor F, que é um daqueles 3 que está com maior nota, eu vejo que ele precisaria melhorar o nível de poluição dele e os equipamentos adicionais. O nível de poluição, eu não sei se ele vai conseguir mexer, mas talvez ele consiga, dentro da mesma proposta aí de custo, me incluir diversos outros equipamentos que podem me trazer maior conforto para o usuário, né, do veículo e atender melhor a que eu preciso na compra desse carro. Eu também tenho um gráfico que a gente pode comparar os fornecedores 2 a 2, quando eu tenho, por exemplo, 2 finalistas, e daí eu sei quais pontos que eu tenho que negociar com cada um deles, né? Aqui na comparativa entre o fornecedor E e o fornecedor F, o meu fornecedor E, ele tem o melhor custo, tá? Então, ele tem aqui o maior valor decorrente do custo de aquisição, porém, o fornecedor F, ele tem um espaço maior para negociação de custo. Já em test drive, eu poderia abordar muito mais o fornecedor E do que o fornecedor F. Tá? Bom, retornando aqui para a apresentação, então, a análise de resultados, ela dá uma interpretação gráfica das performances dos fornecedores para cada um dos critérios. E ela pode ser complementada pela análise de sensibilidade, né? Então, o que a análise de sensibilidade faz? Ela vai fazer algumas simulações. Né? A gente vê que esses 3 fornecedores aqui, que são muito próximos, eles não me trazem um cenário de uma decisão robusta. Ou seja, eu não tô confortável em seguir com nenhum desses 3 fornecedores. Porque qualquer negociação que um deles faça, qualquer melhoria na proposta de qualquer um deles, ele vai passar o outro fornecedor. Né? Então, essa é uma decisão que a gente fala que é muito sensível. E daí fica mais interessante ainda a gente ver uma análise de sensibilidade. Tá? A análise de sensibilidade, ela é um gráfico, à primeira vista parece um pouquinho complicado, mas a gente já explica ele passo a passo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? Então, aqui nesse eixo X, eu tenho a variação do peso do custo de aquisição, tá? E por que a gente está colocando o custo de aquisição? Porque ele é o critério com maior peso nessa decisão. Tá? Ele está aqui correspondendo a quase 36% da minha ponderação dos pesos. Então, a gente vai brincar aqui de simular qual a variação do peso desse critério e ver como que cada um dos fornecedores se comportam, né? Que é o valor ponderado aqui da decisão que a gente mostra no eixo Y. Né? Quando a gente tem um peso de custo de aquisição 0, isso significa que eu não estou considerando esse critério na decisão, eu estou considerando todos os outros, tá? E daí o meu fornecedor que vence é o fornecedor D, né? A barrinha verde. Se eu vou para um outro extremo, onde eu faço uma decisão somente pelo custo, né? Então eu ignoro os outros critérios, eu faço uma decisão somente do menor preço de aquisição, quem ganha é o fornecedor E, como a gente já tinha visto na análise de resultados. Né? E bem próximo dos 36% aqui, que é o peso do custo de aquisição na minha tomada de decisão, eu tenho um cruzamento aqui das dominâncias do fornecedor vencedor. Né?
Então, até aproximadamente aqui os 35% o fornecedor D ganha. Depois eu tenho um breve espaço aqui que o fornecedor F é o vencedor e acima aí de uns 37% de peso do custo de aquisição, o fornecedor E passa a vencer, né? Então, o que a análise de sensibilidade ela me ajuda a entender, né, nesse caso, né? Que como a ponderação dos pesos ela é uma colocação subjetiva, né? Então, a ponderação de pesos ela não é algo exato, ela é uma discussão entre os stakeholders, entre os decisores. A gente definiu que o peso do custo de aquisição ele está ao redor de 36, mas ele está mais voltado para mais ou para menos, né? O peso ele deveria ter uma presença maior ou ele deveria ter uma presença menor, né? Isso já me dá uma indicação de qual que é o fornecedor mais adequado para me atender nas minhas necessidades, né? E com isso a gente também volta a alimentar o processo de negociação, né? E como a gente mostrou lá dentro da sequência do processo de sourcing, eu estou na minha segunda tomada de decisão, né? Eu tenho depois uma negociação e eu vou ter uma outra rodada de tomada de decisão, onde eu vou avaliar as novas propostas desses fornecedores finalistas e como que cada uma delas está saindo em relação ao que eu preciso. Certo? Bom, como fechamento, fazendo um resumo dos benefícios e de como que a gente usa a análise de decisão multicritérios, né? Por que a gente defende a aplicação dela na área de compras, né? Bom, a análise de decisão multicritérios, ela garante que todos os critérios relevantes são considerados, ela gera bastante aprendizado a todos os envolvidos do processo, ela auxilia a organizar e sintetizar todas as informações de uma forma bem transparente, bem clara. Ela tem capacidade de mensurar os aspectos tanto tangíveis quanto intangíveis e ela consegue representar bem as preferências e as prioridades da empresa, apoiando assim a tomada de decisão inteligente. Tá? Bom, eu vou voltar a palavra aí para o Fábio, depois a gente pode também compartilhar essa apresentação, deixo meus contatos aqui e vão ficar na apresentação para quem quiser saber mais, quem quiser trocar ideias, vai ser um prazer saber quem já conhece a metodologia, quem já usa. Então, acho que é isso. Obrigada, Fábio. Obrigado, Joyce. Obrigado, Silene. Tendo em conta que já estamos quase com 1 hora, eu vou procurar encaminhar algumas poucas perguntas, já recebemos algumas. A primeira delas é do Tiago, diz assim: a análise de sensibilidade poderia ser feita de outra forma? Sim, a gente pode, na verdade, o que a análise de sensibilidade faz, ela simula alguns cenários, né? Então, a gente pode conduzir ela tanto para diversos critérios, né? A gente geralmente utiliza o critério com maior relevância na decisão, mas a gente também pode utilizar para outros critérios e fazer a simulação cada um deles. E a gente também pode fazer, por exemplo, em relação a número de fornecedores. Então, eu posso ter um problema um pouco mais complexo, que eu estou falando de um conjunto de itens que eu estou fazendo um processo seletivo, e esse conjunto de itens, eu quero que 2 ou 3 fornecedores forneçam todo o conjunto, para não aumentar muito a complexidade da minha base de fornecimento, de eu ter que gerenciar diversos fornecedores no mesmo projeto. Então, a gente também faz uma análise de sensibilidade, quanto que eu estou ganhando ou perdendo, tanto custo quanto valor na decisão, se eu escolho mais ou menos fornecedores. Tem diversas formas de fazer. Ok, aproveitar então a seguinte pergunta do Wagner. Ele agradece a iniciativa e a explanação. Desculpa, eu acabei me atrapalhando aqui. José Inácio. Se sim, tem uma pergunta. Se esse modelo funciona também para a contratação de serviços e se tem experiência em relação a critérios que podem ser usados na saúde, por exemplo. Sim, sim. Pode ser aplicado tanto para item quanto para serviço.
Inclusive, acho que um dos grandes benefícios do método é a gente conseguir apropriar critérios que são mais subjetivos, né, que são intangíveis, e que contratação de serviços tem muitos critérios que são mais intangíveis, porque a gente vai fazer uma conversão qualitativa desse critério para uma escala de avaliação, né? Então, sim, a gente pode aplicar critérios subjetivos e serviços. Ratifico a posição da Joyce, né? Serviço é sempre um X, né? Puxa, serviço é mais difícil, eu não consigo, tá? Eu acho que a definição de critérios para contratação de serviço é essencial, né? Essa atuação que normalmente a gente não faz. E é até mais fácil. Ok, obrigado. Tem a pergunta do William, que diz assim, na prática, a gente sabe que a rotina é corrida e é difícil conseguir engajamento das pessoas, talvez os stakeholders, né? Como conseguir a atenção das pessoas e tornar a decisão colaborativa? E ele faz menção ainda em relação a prazos, né, para tomada de decisão, talvez discutir se esse modelo ele acaba tornando o processo mais lento, né? Acho que depois a Silene também vai poder contribuir bastante com essa. A primeira, eu vou ser bem realista, que a primeira vez que a gente faz, né, realmente a gente vai gastar um pouco mais de tempo para pensar em todos esses fatores e para colocar questões que não eram antes colocadas, né? Porém, como que a gente indica para trabalhar com esse modelo? É através de templates, né? Então, a gente pensa bem em alguns modelos para determinadas categorias, para características de fornecimento que são similares, e depois isso é replicado de forma muito mais fácil, né? Então, você tem uma primeira conceituação onde você pensa muito bem, e depois isso é feito de forma corriqueira. Agora, para trazer o engajamento disso na empresa e tanto a respeito a prazos quanto a colaboração dentro da decisão, isso vai muito dentro da cultura da própria empresa, né? Então, se você tem os líderes da empresa engajados e colocando a importância de você tomar uma decisão com todos esses fundamentos, com certeza isso vai ser aplicado na prática de forma bem mais fácil, né? Toda vez que a gente está implementando algo novo e quando a gente fala de compras não é diferente, é interessante que a gente considere essa implementação, no primeiro momento, como um projeto, né? E como um projeto, engajar aí, numa equipe, na equipe que vai conduzir esse projeto, eu devo engajar o nosso principal cliente interno. Então, você trazendo ele para início do projeto, o entendimento que vai ser realizado, qual o objetivo, né? Isso faz com que as agências reduzam, diminuem, mesmo porque o cliente interno, de novo, ele é parte integrante, é o que a Joyce comentou, ela pôs um slide lá, é colaborativo, né? É um trabalho feito a quatro mãos. Como é que eu faço isso? Eu trago o meu cliente interno, o principal usuário, como for, o principal stakeholder, para o começo. Crio uma equipe e vou desenvolvendo esse projeto junto com ele, né? Então, é a forma pela qual a gente utiliza aí para que as resistências elas sejam minimizadas. E acreditem, tá? Dá certo. É diferente ao você apresentar algo novo para o cliente, né? Algo novo para o cliente que não está nem sabendo o que você está fazendo, ao invés de trazer ele do começo e esse trabalho sendo desenvolvido juntos, né? Então, é um trabalho de duas áreas, é um trabalho onde a organização vai sair ganhando. Então, e isso serve para qualquer iniciativa, né? Tá certo? Então, a gente tem que lembrar que suprimentos é uma área que traz opções, né? Traz opções para o cliente. E aí eu trago o cliente para gerar essas opções, né? Então, é assim que a gente costuma fazer. Inclusive, assim, até complementando
esse ponto, você acaba trazendo muito mais comprometimento de todos os envolvidos, né? Porque eles também se apropriam da decisão, não é a decisão ali de suprimentos, que suprimentos tomou de forma isolada, é uma decisão do grupo. Exato. Total, é isso mesmo, né? É feito pelas duas áreas, com todos os objetivos e as necessidades, né? Então, é simples, pessoal, é simples. Obrigado. Deixa colocar uma questão que é desafiadora, Joyce. Tem o Ricardo Ono, que pergunta em relação à linearidade dos critérios e a dependência ou independência entre eles. O método supõe que haja algum pré-requisito, né? Não sei, por exemplo, segurança versus comodidade, em outras situações, talvez essa dependência ou independência dos critérios não seja tão óbvia. Como isso é tratado pelo MC, pela metodologia? E a não linearidade também? Eles têm que ser lineares, tá? Senão acontece um dos problemas que acontecem dentro do HP, se você não ajusta esse ponto, que você cria o que a gente chama de rank reversal, que você pode trocar a ordem das prioridades entre os fornecedores escolhidos, ali, se você não tem linearidade. Então, o método respeita a linearidade e a gente tem diversas características, propriedades que os critérios têm que obedecer, para eles poderem ser critérios aí respeitando o método. Então, na verdade, quando a gente fala de MCDA de uma forma acadêmica, né, da aplicação mais pura possível, digamos assim, a gente tem aí diversos pontos para respeitar e para seguir, e que alguns deles a gente consegue flexibilizar para aplicação na prática e outros não, né? Então, a independência entre os critérios é um dos pontos super importantes. A gente não considera dois critérios medindo a mesma coisa, porque senão eu estou duplicando aí o peso desse critério, né, desse objetivo. Então, se eu tenho o mesmo objetivo que está sendo traduzido por dois critérios diferentes, eu vou estar lá na frente duplicando o valor dele na decisão. Eu acho que até para a gente poder seguir, né, uma resposta vai ser um pouquinho mais complexa, fico à disposição para a gente discutir depois do webinar, aí mostrar a parte mais técnica. Perfeito. Se você um atendente anônimo, não tem o nome, mas poderia citar alguma empresa de porte que utiliza o sistema? Você tem algum exemplo de mensuração de ganhos pela aplicação do processo? Talvez pela tua experiência direta, como provedora de serviço, ou da literatura, né? Tem diversos casos aí de aplicação interessantes. A gente tem condução de casos bem estratégicos com um cliente nosso, que é a BBM Logística, por exemplo. Eles conduziram um bid de troca de plataforma digital logística, uns projetos grandes deles aí dos últimos anos através da ferramenta, então embasando uma decisão altamente estratégica. E sim, existem diversas aplicações, diversos setores, não só aqui no Brasil como no mundo, né, que a gente pode até trazer depois outros exemplos. Qual que era a segunda? Eu me perdi. A segunda pergunta que ele fez? Mensuração dos ganhos, né? A mensuração dos ganhos, isso. Utilizando a ferramenta. Isso, então, a mensuração dos ganhos, ela é muito subjetiva. Não é que ela é subjetiva, na verdade o ganho ele é muito objetivo, mas ele depende muito do contexto, né? Então, dentro de cada setor, a gente pode ter uma maturidade maior ou menor da empresa e da área de suprimentos, dos fornecedores, né? Então, é muito fácil você ter cotações numa primeira rodada de negociação que são super altas e depois você baixa o preço e você fala que você conseguiu 30% de redução, né? Mas qual que é a redução real que você está tendo? Porque aquela primeira cotação, ela estava extremamente fora da realidade.
Então, a gente tem um pouco de ressalva de passar esses números que fazem promessas aí que podem não se aplicar a determinado conceito. Tá? Mas, colocando alguns números, a gente tem casos, por exemplo, de ganhos de valor global aí de mais de 40% na tomada de decisão com a aplicação do método. Né? Então, a empresa antes e depois da aplicação do método, ela consegue ter um atingimento de valor 40% maior, ou seja, ela está atingindo muito mais os objetivos dela. E reduções de custo também apoiadas pela negociação que a ferramenta promove, aí de mais de 20%. Né? Mas, de novo, esses números, o legal é quando eles são os aplicáveis ao seu negócio. Né? Então, fica até o convite que a gente pode fazer um teste, né? Fazer uma aplicação, uma demo dentro da empresa que estiver interessada, e daí a gente pega números que são do seu negócio. Acho que um outro ganho... Oi? Acho que um outro ganho, Joyce, também é a sustentabilidade da... Muitas vezes a gente vê decisões que não são sustentáveis ao longo do tempo. O fornecedor quebrou, o fornecedor não entregou, não conseguiu manter o preço, e etc. Então, acho que uma tomada de decisão em cima de critérios, ela, além do ganho financeiro, traz sustentabilidade. E isso, credibilidade para a área e para os processos que são gerados na área de suprimentos. Eu acho que isso é muito, e tem um grande valor aí, enquanto áreas que estão em processo de transformação, etc. Você não pode deixar de ter esse ponto. É verdade, com certeza. Tem a redução de riscos no médio e no longo prazo, principalmente, é um dos grandes benefícios que a gente provê com a aplicação do método. Ok. Eu acho que nós temos que ir indo terminando, né, pelo horário. Já passamos um pouco. Queria agradecer bastante, muito mesmo, a participação de todos. Ainda temos um público, mais de 100 pessoas seguem nos acompanhando. Então, parabéns, Joyce. Obrigado, Silene. Temos aí a perspectiva de trazer novos temas. Reforço que vamos enviar por e-mail um pedido de sugestão de temas, tá, para a nossa área, logística e compras. E amanhã e aguardamos a resposta de vocês. E depois os livros também que serão sorteados para os que responderem. Fabiane, obrigado pelo suporte. Imagina, tem uns recadinhos. Da minha parte, já deixo uma boa noite e passo a palavra. Obrigado. Obrigada, professor, senhoras. Memorável, muito obrigada também. Nós tivemos o professor Cerquinho hoje à noite, que trouxe para a gente tomada de decisão em compras estratégicas. Esse webinar ele será editado e postado no nosso canal, FIA Business School, lá no YouTube. Lá você pode encontrar esse tema em 1 ou 2 dias, mas tem vários outros temas, inclusive talvez até do professor, não é, professor? Que a gente fez palestra junto ano passado lá no auditório. Presenciais. No dia 21, a série O Novo Futuro da FIA volta com o tema Liderar para inovar nos negócios e atingir resultados sustentáveis, excepcionalmente às 17 horas. É só seguir a nossa rede, a nossa agenda nas redes sociais, no LinkedIn, ou então acessar o nosso site, fia.com.br/eventos, e lá você já encontra o link para se inscrever. Pessoal, uma boa noite e até a próxima.